Então, o que aconteceria se o conceito Black Mirror subisse o morro? Roda a vinheta. Então, poltronautas aí de plantão, estamos de volta com mais um Gibiteca Pop e dessa vez para falar de um gibi do nosso saudoso roteirista João Carpalhal. Esse gibi chama-se Pedra Rara, né? A capa bonitona do desenhista e ilustrador, artista plástico, né? Ele mora num barco, inclusive. É Marçal Branco, um grande abraço aí para o Marçal Branco. Ele falou umas palavras muito carinhosas aí no ano passado, num evento online da minha pessoa e tal. E esse gibi chama-se Pedra Rara. É um gibi que você está vendo aqui, ó, reúne várias pessoas, a gente vai falar de cada uma delas daqui a pouquinho, tá? Mas você já vê essa capa linda, essa capa maravilhosa do Marçal Branco, que mostra um ser, né, um ser fantástico, sentado numa lua, né? Não sei se dá para ver daí, daqui a pouco. Acho que agora ficou melhor, né? E aqui a favela Pedra Rara, né? Uma favela supostamente do Rio de Janeiro, até porque o Carpalhal era do Rio, e ele explora justamente esse conceito da ficção científica, do universo fantástico, da coisa sobrenatural e, né, meio absurda, num contexto da periferia, no contexto periférico, né? O que aconteceria se essas coisas estranhas que a gente vê em seriados como Black Mirror, Além da Imaginação, dentre outros, Night Visions, né? Seriados muito bacanas que tinham essas histórias fantásticas, sem personagens principais, né? E num contexto muito brasileiro, muito carioca, eu diria. E como isso aconteceria? Como é que seria isso? Então a gente vê isso espalhado aqui nessa história. A primeira história que dá nome à própria revista é o Pedra Rara. Tá aqui, ó, algumas imagens para vocês darem uma olhada. Tá? É mais uma apresentação de personagens. Você vê diversos personagens conversando entre si enquanto acontece uma batida policial, né? E aí você vê o contexto de alguns moradores. Vocês sabem que é uma coisa que é realmente complicada no Rio de Janeiro, mas não é uma coisa que você vê isso, como eu diria, atrapalhando o convívio de cada pessoa. Muito pelo contrário. Eles já estão meio que acostumados ao que acontece e eles simplesmente ou ignoram ou passam por cima das dificuldades com a ajuda desses seres em algumas partes, né? Aí você vê a arte do Marçal Branco, como eu já falei, é uma arte muito legal, uma arte muito fantástica. Lembra um pouco, para você ter uma ideia, uma noção de parâmetro, lembra um pouco as criaturas daquele livro que acabou virando filme, né? Onde Vivem os Monstros. É um filme muito bom, inclusive, se eu não me engano. Ele é dirigido pelo Spike Jonze, não tenho certeza, eu acho que tá? A gente pode conferir depois, tá bom? Mas é muito legal e aí você vê uma espécie de apresentação de personagens. É como se fosse uma série de TV mesmo, tá? Só que uma série de TV com episódios de, sei lá, 4, 5 minutos, tá? Se fosse uma série de TV, teria uns episódios um pouco mais longos, né? Um pouco mais extensos. E aí você tem a segunda história que se chama Pedido de Resgate. Essa história todas as histórias têm roteiro do Carpalhal, tá? E essa história Pedido de Resgate também se passa na mesma favela. E aí acontecem umas coisas de batida policial e tudo. Só que das pessoas que estão aqui, que essa história desenhada pelo André Oide, ela está insatisfeita com isso e ela quer um pedido de resgate. Ela quer sair desse universo de violência e aí a forma que essa pessoa sai é muito engraçada, é muito sui generis. Eu não vou mostrar, tá? Porque é a última página, é uma surpresa, mas aqui tem a arte do André Oide. Eu vou ser sincero, eu não sou fã desse estilo, mas eu entendo porque que ela é feita com esse estilo de arte. É uma arte que é muito conhecida na periferia, é um estilo de arte quase estilográfico, uma coisa que lembra os cordéis um pouco, tá? Não lembra muito não. Mas é uma coisa que você vê muito na Baixada Fluminense, as pessoas indo por esse tipo de estilo. Então eu não condeno, mas eu particularmente não curto tanto. E aí a terceira história, ela é desenhada pelo Périx Júnior, chama-se Arquivo Corrompido.
é uma história que fala sobre um político corrupto, e você sabe que ele é corrupto porque você vê o assessor conversando com ele, aí ele vai na casa de uma senhora, né, da favela lá e tal, vai comer um feijão, aquele negócio, né, aquela média que o político sempre faz toda vez que tem eleição, só que acontece uma determinada coisa que eles possibilitam com que eles consigam, cara, como é que eu vou dizer isso? Consigam dar uma espécie de reboot no candidato político lá. Contar mais do que isso é estragar a surpresa, tá? Então aqui, ó, o finalzinho da história, que não tem spoiler, tá? No finalzinho da história não tem spoiler, você vê lá o candidato e tal. E você sempre vai ver esse gato aqui, ó. Em todas as histórias você vai ver esse gato. Esse gato, apesar dele não ser mencionado na história, pelo menos eu não lembro, se foi mencionado, vocês me desculpem, vocês que fizeram os reviews, tá? Mas ele se chama Salbé, né? Não sei se é Salbé ou Salbé, acho que é Salbé, mas não vou saber, tá? E aí a última história é justamente com ele fechando o gibi, né? E aí mostra ele meio que elucubrando sobre esse universo fantástico e tudo que acontece, e por que ele está naquele universo ali. E aí acontece uma determinada coisa que é muito, muito comum da Baixada Fluminense, que é quando tem circo, né? Quando tinha, né? Eu não sei se ainda existe o circo, parece que meio que acabaram e tal, mas quando tinha na Baixada Fluminense, acontecia um grande roubo de gatos, e esses gatos eram levados para os leões comerem. E isso aparece aqui, isso aparece, né, numa cena aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, deixa eu aproximar um pouquinho mais, tá? Isso aparece, e um dos gatos que são pegos é justamente o Salbé, só que ele é um gato diferenciado, tá? Então aí você vê o finalzinho, ó, e essa história aqui ela é desenhada pelo Valu Vasconcelos, tá? E aqui você tem uma pequena fichazinha aí dos autores, né? Com uma caricaturazinha deles aqui embaixo, tá? E uma contracapa aí que mostra a favela, né? O selo do Capa Comics, que era o selo que o Carpalhal contava as suas histórias em quadrinhos de diversos personagens, como uma espécie de multiverso, tá? Ele, inclusive, ele era conhecido, né, porque ele tinha gravado, né, no antebraço a palavra Excelsior, né, que é a palavra que era muito dita pelo Stan Lee. Ele era muito fã do Stan Lee e ele, curiosamente, cara, isso é uma coisa de doido, ele faleceu no mesmo ano que o Stan Lee. Esse gibi, né, essa história em quadrinhos, ela foi lançada num evento chamado Gibizeira, foi em 2017. Eu estive no evento justamente para poder pegar esse gibi, porque eu era muito, muito fã do nosso querido Carpalhal. Inclusive tem uma entrevista aqui com o Carpalhal, quando eles surgiram com o Capa Comics, nós fizemos uma entrevista com os principais integrantes, e a entrevista com o Carpalhal está aqui. Você pode dar uma olhada aqui na nossa timeline aqui do YouTube, você vai ver aí a timeline de entrevistas, e aí você vai ver a do João Carpalhal, uma entrevista bem curtinha, porque estavam lançando o gibi, a gente não sabia muito, e aí fizemos eles contarem do que era a história, e o Carpalhal era uma pessoa muito generosa nesse sentido. Ele chamava todo mundo, ele não queria saber se fulano tinha uma arte mais bonita que a outra, ele não queria saber se ciclano escrevia muito bem, ele chamava todo mundo, meio que dava um direcionamento como uma espécie de produtor executivo. E, se eu não me engano, Pedra Rara foi o último gibi que ele lançou. E é curioso ver esse gibi com todos os roteiros vindo dele, e você vê que ele tinha uma imaginação muito, muito prodigiosa, né? Era um prodígio, era um cara que ele sabia o que ele estava fazendo. E ele queria lançar o máximo de gibi. Eu acho que ele já sabia que o tempo dele era curto aqui nessa dimensão, e ele tinha que ir para outra dimensão, então ele tinha que fazer o máximo possível. Só para ter uma ideia, ele conseguiu levar David Lloyd para Duque de Caxias para poder fazer uma apresentação numa gibiteca lá, para as pessoas que não têm muito contato, não têm muito acesso, não podem ir ao centro do Rio de Janeiro, e ele fez isso, sabe? E ele fez muita coisa em muito pouco tempo. Ele se tornou muito conhecido em muito pouco tempo. Ele apareceu na TV, ele apareceu no jornal. E esse último lançamento é uma pena que muitas pessoas não tiveram acesso a esse gibi. Eu aconselho a vocês entrarem no Facebook da Capa Comics, ou entrarem no próprio site, se eu não me engano é capacomics.com,
ou .com.br. Enfim, eu vou deixar aqui na descrição tanto o site quanto a fanpage no Facebook. Vocês entrem em contato. Provavelmente deve ter algum exemplar, ou eles fizeram digital, eu não sei como é que foi feito. Mas eu sei que isso é um gibi que merece ser lido. É um gibi que merece ser celebrado. Eu não vi nenhum site falando muito bem desse gibi. Os sites grandes meio que deram uma ignorada, apesar do João Carpalhal ser uma pessoa que era famosa no meio. Os gibis que ele fazia não chegavam muito aos sites, entendeu? A gente no Poltrona sempre divulgou o Carpalhal e o Capa Comics, mas os grandes sites meio que davam uma ignorada, sabe? Eu tô falando isso daqui que é um desabafo e é a mais pura verdade. As pessoas, o Carpalhal é bacana, não sei o quê, mas eu não via muita divulgação, não. Mas enfim, fica aí a memória do nosso querido João Carpalhal, tá? João Carpalhal, ele inclusive, deixa eu até pegar aqui, eu dei esse zoom maluco aqui na minha cara, mas ele fez a introdução desse gibi aqui da Valkyria, tá? E ele falava de uma coisa que era muito interessante. Ele falava da universalização do nosso quintal. Era isso que ele queria fazer. Ele queria mostrar, ele usava muito essa frase. Baixada tem cena, BF tem cena, Baixada Fluminense tem cena. E ele é uma cria da Baixada Fluminense. Ele trabalhou muitos anos na Baixada Fluminense, ele agitou. E aí ele conseguiu fazer esse pequeno multiverso de personagens que está lá no site do Capa Comics, como eu disse, capacomics.com ou capacomics.com.br. E ele fez muito em pouquíssimo tempo. E ele se foi. Então fica aí a dica para vocês. Procure esse gibi. Pedra Rara. Vou mostrar de novo essa capa, que essa capa é linda. Do Marçal Branco, tá? Mas todos os desenhistas, até mesmo o André Oide, que eu não curti muito o traço, mas eu entendo por que ele faz. Todos eles estão de parabéns. A narrativa de cada história é fluida. Fluida, né? Tem um acento no i. A narrativa é fluida. Então faz muito sentido cada história ser daquele jeito, ser com aqueles personagens. As cores das duas últimas histórias, que são Arquivo Corrompido e o Gato Preto, que não existe, são do Cristiano Ludgério, tá? Eu não posso esquecer aqui que as cores são dele, das duas últimas histórias, tá? E é um gibi muito legal. Então faz sentido você procurar Pedra Rara. O que aconteceria se Black Mirror subisse a favela? E também faz sentido você se inscrever no nosso canal, curtir nossa fanpage no Facebook, acessar o nosso site poltronapop.com.br para maiores informações do universo Geek Nerd Pop, porque a gente está publicando notícia todo dia e a gente está voltando pro YouTube. Então dá essa força. Ó, tô pedindo aqui, ó, implorando para você, dá essa força aí para a gente poder voltar, porque todo mundo deixou vocês, todo mundo abandonou o Facebook e abandonou o YouTube, mas a gente está de volta justamente para você, tá? É só para você, é especialmente para você, poltronauta aí raiz, aquele lá que acompanhava a gente quando a gente nem era famoso, e a gente continua não sendo famoso. Até o nosso próximo programa e nos visite nas redes sociais. Tchau!